Diga, eu estou no lugar do meu crescimento. Fala para a pessoa do seu lado, diga, você está no lugar do seu crescimento. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Dê boa noite para a pessoa que está do seu lado. Pergunte se ela está bem. Você veio cultuar com pessoas, né? Eu acredito que pessoas são importantes. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Antes mesmo aleluia. Gente, antes mesmo de abrir a Bíblia, eu queria ter esse momento de oração com você. Feche até os olhos onde você está. Vamos se conectar com o nosso Pai. Vamos realmente, desse momento, deixar tudo, todos os pensamentos, todas as questões que nos permeiam, que nos norteiam de lado. Quero que você feche seus olhos. Por um momento, esqueça que você está com pessoas aqui, mas entenda que agora você está na presença de Deus, que você está sentado para ouvir a palavra do teu Pai, para conversar com teu Pai, para desfrutar da presença do teu Pai. Pai querido, nós colocamos diante da tua presença nesse momento, Senhor. E como é bom, Senhor, poder entrar na tua presença, poder desfrutar da tua presença, Pai. Poder se alegrar, poder louvar. Mas, Pai, tem momentos que nós só queremos escutar a tua voz, Pai. Sentir, Pai, o teu abraço, o teu cuidado, o teu amor. Porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai misericordioso. O Senhor conhece cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece cada mente, cada coração que entrou aqui essa noite, que está aqui agora. O Senhor nos conhece. Pai, é por isso que nós te pedimos que fale conosco, Pai, que abra nossos olhos, que nos conduza. Pai, os que estão cansados, que possam na tua presença, Pai, encontrar o descanso. Os que estão sem direção, que, Pai, possa encontrar o direcionamento. Mas que nós não saímos, Pai, desse lugar hoje da mesma maneira que entramos. Que possamos sair daqui, Pai, mergulhados na tua presença, conscientes de quem somos em ti, Senhor. Pois o Senhor diz na sua palavra que tudo que vem de ti é bom, perfeito e agradável, Senhor. Então, quão agradável é, Pai, estar na tua presença. Senhor, que enquanto estamos aqui te buscando, te adorando, o Senhor, Pai, possa estar cuidando, Pai, das nossas causas, possa estar cuidando das nossas casas, porque nós precisamos, Pai, precisamos de ti. Sabemos que sem ti nada poderemos fazer, Pai. E é por isso que nós nos colocamos totalmente disponíveis, Senhor, à tua vontade e o teu querer. Que toda mente perturbada, que toda mente atribulada, que todo pensamento que não provém de ti, todo medo, toda depressão, toda ansiedade, Senhor, ela seja dissipada enquanto a tua mensagem é transmitida. Porque a tua palavra é poderosa, Senhor, para fazer
para transformar, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você está com expectativa? Aleluia. Você sabe que Deus, querido, Ele diz na sua palavra que a palavra dele é viva e eficaz, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, pensamentos e intenções. Olha só o que ele diz: pensamentos e intenções. Então a palavra de Deus, ela muda os seus pensamentos, ela muda as suas intenções. Muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor com algumas intenções, quer sejam boas, quer sejam ruins, mas o Senhor, Ele coloca, a questão não é ser boa ou ruim a intenção, a questão é a sua intenção, é a intenção de Deus. Sabe, o seu querer, ele está envolvido, ele está, como eu posso dizer, mergulhado na vontade de Deus. Então a palavra de Deus, ela é capaz de mudar os seus pensamentos e as suas intenções, envolvê-lo de fato na vontade do Senhor. Eu quero abrir com você a palavra de Deus, onde está escrito em Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 37 ao 39. Abre lá. Romanos 8, 37 ao 39. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Diga: está em Cristo. Diga: não está no meu esposo. Diga: não está na minha esposa. Diga: não está no meu pastor. Diga: não está no meus filhos. Não está na minha empresa. Diga: não está no meu trabalho. Não está no meu dinheiro. Diga: está em Cristo. Queridos, a Bíblia diz que quem morreu por nós na cruz foi Jesus. Quem pagou o preço por nós foi Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Você está aqui? Nós não somos mais do que vencedores nas coisas que fazemos, nas coisas que temos, nas pessoas que nos têm em volta. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. E o que eu tenho percebido em muitos aconselhamentos, em muitas conversas, nos dias de pastoreio até aqui, é que as pessoas que professam a fé em Cristo, elas rapidamente oscilam a sua crença, aquilo que permeia e fortalece elas, de acordo com o que acontece.
Eu já vi pessoas se afastarem da presença do Senhor, se afastarem da busca, se afastarem, porque você fala, pastor, mas às vezes a gente sai da igreja, a gente sai para de servir, a gente não está se afastando de Deus não, conversa sua, conversa fiada. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Buscar a Jesus é estar caminhando, fazendo, buscando. Ele diz, buscai e me encontrarei, quando me buscar de todo o coração. A primeira coisa que acontece quando alguém esfria na fé, é que ela para de buscar, ela para de servir, ela para de congregar. Você está aqui? Ela esfria. Porque a Bíblia diz que nós precisamos estar em união, estar juntos. É bom e agradável é que os irmãos estejam em união. A Bíblia diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. A Bíblia orienta de não parar. Quando a Bíblia se refere aos antigos cristãos dos Atos, dos apóstolos, a Bíblia chama eles de perseguidores do caminho. Seguidores do caminho. Quando Paulo se converte, está escrito que Paulo, ele se converte ao que se diz, chama seita, o caminho. Não existia esse negócio de crente. Não existia esse negócio, antes dele ser chamado de cristão, eles foram chamados de seguidores do caminho. Você está aqui? O que tornou eles cristãos foi justamente seguir tanto a Cristo, que eles se pareceram tanto com Cristo, que agora eles já não eram mais chamados de seguidores de Cristo, mas eles eram chamados do próprio Cristo. Você entende isso? Eles seguiram tanto a Cristo, ao ponto deles pararem de ser chamados de seguidores, de dizer, rapaz, eles se parecem com Cristo. Por isso eles passaram a ser chamados de cristão. Mas, nós vivemos dias que você olha para as pessoas que professam a fé em Cristo. Não porque eu sou crente. Crente até o diabo é. A Bíblia que diz, ele crê que estremece. O diabo também crê. Mas o diabo não se parece com Cristo. Nem de perto, nem de longe. Você está aqui? A questão não é crer, irmão. A questão é viver como quem crê. É ter um comportamento de quem crê. As pessoas, irmãos, elas olham e se escandalizam, ficam até pasmas quando vê uma pessoa que professa a fé tendo uma atitude cristã, como foi o caso daquela irmã lá de Petrolina, que o marido foi assassinado no trabalho a tiros, e ela declara perdão e diz, eu continuo no lugar que Deus me plantou, esse lugar continua sendo o melhor lugar que eu posso estar. E as pessoas, pastor, que fé é essa? É a fé que Deus quer que você tenha. A fé que diz que o mundo, que isso aqui é passageiro. A fé que Paulo seguiu, que João seguiu, que Pedro seguiu. Tais que foram mortos. Muitos decapitados, crucificados, perseguidos. E é nessa circunstância que o apóstolo diz, nem a morte, nem a vida, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está aqui? Nós precisamos entender, querido, que nós fomos chamados para ser parecidos com Cristo. E aí entra agora naquilo que eu comecei a estudar, que vai nortear algumas mensagens, eu creio. Porque muitas vezes a gente diz, pastor, como é que a gente tem essa capacidade? Irmãos, em Mateus, no capítulo de número 28, verso de número 18 ao 20. Abre aí.
Olha o que a Bíblia vai dizer. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha o que Jesus está dizendo. E essa aqui, irmãos, é a grande convocação. Essa aqui é o que chamamos de grande comissão. Se quem aqui, mesmo que não goste muito de futebol, e de Copa do Mundo, e sei lá, de seleção, de jogo, mas viu aí as tensões em torno de algo chamado convocação. Quem viu? Quem viu a convocação? Estava todo mundo na expectativa de Neymar ser convocado, né? A convocação da seleção, de forma natural, o mundo, os jornais, porque é algo que movimenta muito dinheiro, movimenta muita mídia. Então a convocação é algo que todo mundo coloca os olhos e fica na expectativa, não é assim? E aí, quando eles são convocados, a gente está lá com os nomes dos convocados da seleção brasileira. Acabou a atenção, foi convocado. Uma vez convocado, nós já sabemos qual é a missão deles. Qual é a missão da seleção brasileira? Fazer o quê? Fazendo o quê? Jogando o quê? É bem claro ou não? É claro ou não? Não, é porque eu acho que eles vão jogar. Vai que lá eles ganham jogando tênis. Tem como jogando tênis ganhar? Não, jogando basquete. Por quê? Porque é a seleção brasileira de... Deixa eu dizer, aqui o que Jesus está fazendo é uma convocação. E a missão é claríssima. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, quando é, pastor, que eu começo a pregar e quando é que eu termino? Você começa já e termina até o fim dos tempos. A missão é clara. Quando é que o jogo termina, pastor? Quando os fins do tempo chegar. Chegou? Não. Então você não tem. Você, porque Neymar contundiu. Você está contundido espiritualmente? É? Neymar não jogou nem um amistoso. Por que não jogou? Porque ele está contundido. Você está contundido? Jesus, ele lhe feriu? Porque o que contundiu Neymar? O esporte. A prática daquilo que ele faz fez ele ter uma lesão. Deixa eu dizer, irmãos, se você está tendo lesão espiritual, fazendo o que Deus lhe chamou para fazer, sinto lhe dizer, você não está fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Porque a Bíblia diz que a bênção não acrescenta dores. O que vem de Deus, irmão, não te causa dano. Não quer dizer que não existe perseguição. Não quer dizer que não existe adversário. Porque nós pregamos justamente contra um adversário. Você está aqui? Então tem gente que pensa, se é de Deus não tem nada que venha contra. Não é que não tem nada que venha contra. Nós estamos, de fato, e eu vou te mostrar na palavra, que a própria palavra se refere a essa missão, querido, como uma disputa de um jogo. A conversa, pastor, é sim. O apóstolo Paulo se refere ao cristianismo, ele remete a quem corre, quem treina para uma competição. Ele diz assim também a gente. Só que, porém, nós não corremos como os demais. Que se cansam, que se conduzem, que têm contusões, que têm problemas. Pelo contrário, a Bíblia diz que esperam no Senhor, correm e não se cansam. Voam como águias. Estou cansado, pastor, você já está parando que estou cansado. Você não estava servindo a Deus.
Porque quem serve a Deus está aqui, ó, ele dizendo aqui em Mateus 28, do 18 ao 20. Ele diz: eu estareis com vocês. Como é que eu vou cansar Jesus comigo? Se não é eu fazendo, é Ele em mim. É Ele em mim. Ah, pastor, eu fosse vir, mas pense que eu fico chateado às vezes com os irmãos. É porque deve ser você que está fazendo. Se você deixar Jesus em você fazer, não tem como, irmão. Ah, pastor, aí pelo amor de Deus, aí também é demais. A pessoa não se chatear, a pessoa não ficar com raiva. Ah, meu irmão, morto fica com raiva. E você não já morreu para o mundo? Os mortos estão tudo com raiva lá no cemitério. Não, meu irmão, morto não tem raiva. Por isso que Paulo diz assim: ei, eu já morri. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você entende isso, você entende o que eu já estava falando no começo. Ser cristão, irmão, é ser parecido com Cristo. Aí você identifica, quando a Bíblia fala, olha, sabe como vocês vão saber quem é cristão de verdade? Quando vocês vê eles amando. Olha, Jesus não disse que você vai ver quem é cristão de verdade quando vê alguém cantando, quando vê alguém pregando. Ah, pastor, eu faço, olha, se eu dizer que eu não sou crente, eu faço, eu limpo, eu venho, eu faço, eu canto, eu ligo som, ligo luz, cozinho, ajeito tudo para Jesus. Mas tem uma raiva desses irmãos que servem comigo. Jesus voltar, ele vai dizer: nunca vos conheci. Afasta-se de mim, vós que pratica a iniquidade. Faz tudo com o coração errado. Porque a Bíblia diz: sabe como é que você sabe quem é de mim? Quando você ama. Quando você não cuida dos próprios interesses. Quando o problema do outro se torna seu problema. Né, Lazio? Quando o cabo diz assim: não, meu irmão está lá precisando de um ar-condicionado, bora juntar aqui, bora fazer. Você está aqui? Ah, pastor, pois eu passo coisa aqui e ninguém me ajuda. Meu irmão, você passa tudo intocado. Tudo escondido, só pode. Porque eu nunca vi nada acontecer no meio do povo de Deus para a gente saber, para a gente não se mover em amor. Agora tudo tu faz só. Tu ora só, tu louva só, tu é crente só. Não vai para um GC. Aí nada. Aí na hora que acontece uma coisa, a igreja não vê a gente. Deus não vai revelar o que tu pode dizer, não. Você está aqui? Por que eu estou trazendo esses dois pontos? Porque às vezes fica em aberto. É, a igreja não faz não, a igreja faz, irmão. E faz muito. Faz e faz muito. Agora o nosso papel, irmãos, é, de fato, fazer aquilo que fomos convocados a fazer. Agora você já sabe que você foi convocado, porque aqui essa convocação, ele diz: ensinando-os a obedecer. Os apóstolos foram convocados e ele mandou ir por todo mundo pregando e ensinando todo mundo que ouvisse essa pregação a fazer o mesmo. Você está aqui? E chegou em nós. Então os convocados lá foi quem? Eles, o convocado hoje. Nós. E os próximos? É nós que vamos convocar. Eu creio que Jesus vai voltar nessa geração. Eu estou vendo aí, meu filho. Rapaz, estou achando tão bonito os Estados Unidos dizendo que existe ET. Pense. Tudo se desenhando na melhor medida, da melhor forma, para que Jesus volte. Mas se não voltar, quem vai convocar a próxima geração que vai continuar pregando somos nós. Com o exemplo, com o modo de Cristo ser. Pessoas como essa,
Porque professar fé aqui no púlpito, com a conta cheia de dinheiro, tá lá, pastor, 200 mil reais, 500 mil na minha conta, estou crendo para comprar uma bicicleta. Oxê, crer que para comprar uma bicicleta com 500 mil na conta é fácil. Eu quero ver você pegar um aluguel de uma igreja e uma reforma para fazer, sem você ter o dinheiro na conta e só pessoas dizendo assim, amém, pastor. Você está aqui? Porque você não precisa de fé, irmão, quando não há circunstância. Fé é a firme convicção das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Se eu vejo o dinheiro na conta, se eu vejo o povo tudinho assim, pastor, aí está dizendo para a gente pregar o evangelho, mas está difícil pregar o evangelho, o povo não está querendo não, pastor, Jesus não. Não, se eles quisessem, não era uma missão, né? Não precisava ninguém pregar. Só deixar a igreja aberta, o povo vinha correndo para dentro e acabou-se. Por isso que é uma missão, ide. É uma missão, você está aqui? É uma convocação. Eu sei que você às vezes vem para a igreja querendo escutar uma palavra que não, é o que é que tem para mim aí, que eu até agora, pastor, estou ouvindo o que eu tenho que fazer. É porque o que tem para tu é consequência do que tu faz em Deus. Porque a fé é pela graça, irmão. A fé que você recebe, você não precisa fazer nada para merecer a salvação. A salvação é pela graça. Você está aqui? Mas os benefícios da graça te condicionam a fazer. Porque você foi convocado a fazer. E quando você é convocado, você recebe uma camisa. Porque a Bíblia vai logo dizendo, despida o velho homem, vestir do novo. É igual ele lá. Agora, eita copa feia aquela da seleção, tu viu? Os cabos se apresentando lá. Fecha aspas. Você veste a roupa da comitiva. Você está aqui? Aí imagine, o cara está lá, ó, aceitou. Porque quem é que aceitou a Jesus obrigado? Foi amarrado, você tem que aceitar. Levanta a mão, quem foi obrigado a aceitar. Porque se for, eu faço o apelo de novo aqui para você fazer de livre e espontânea vontade. Pronto. Ninguém está lá obrigado, irmão. Ninguém aceitou Jesus obrigado, aceitou? Mas sabe o que é que Jesus, que convoca essas pessoas que não é obrigado a aceitar, ele diz, aceita, ele diz assim, ó, colocou a mão no arado, não olhe para trás não, porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Ele está dizendo assim, você não aceitou a convocação, não já botou a roupinha da comitiva? Não peça para sair não. Irmão, se não viesse circunstância, que viesse o querer, uma vontade natural da gente desistir, Jesus não dizia isso. Ele não dizia que Deus não tinha prazer nos que retrocedem. A Bíblia diz, antes nunca tivesse ouvido falar. Era melhor você não saber quem é Jesus, do que você saber quem é Jesus, saber qual é a missão, vestir a roupa e estar achando bonito dizer que é crente. Imagina um jogador dando entrevista. Chegou o dia do jogo, está lá jogando lá. A seleção brasileira vai entrar. Aí entra lá tudinho com as camisas. Aí o jogo começa, ele fica lá parado em campo. Aí os times lá fazendo gol. Termina a entrevista lá. Rapaz, é porque vocês querem. Não, mas nós somos da seleção. E o que é que adianta? Tu é da seleção de Jesus e não faz o que Jesus mandou. O que é que adianta um jogador que não joga? Um crente que não exerce o cristianismo? Tu acha que ser crente é vir para a igreja quinta e domingo? Ser jogador é... Não, é porque eu sou jogador. Tem um jogador ali. Aposentado. Tem que jogar a cobrança, meu filho. É cobrança, não é não? O cabo no time lá é pressão. Quem botou você no time titular vai querer que você faça os gols. Vai querer que você faça a sua função. Todo mundo está ali para empurrar a bola para o gol? Não. Tem uns que está para agarrar, tem uns que dá para lançar, tem uns que está para tocar, tem uns que está para fazer o meio de campo.
Deixa eu dizer, irmão, não importa a posição que você foi chamado, assuma e faça aquilo que você tem que fazer. Porque no final, se você não fizer a sua parte, o time perde, quem perdeu foi você. Você está aqui? Vamos continuar um pouquinho mais para frente. Romanos 8, Romanos capítulo número 8, verso de número 30. E aos que predestinou, também chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Olha só, você foi predestinado ao que você está vivendo, você foi chamado, diga chamado. Toda vez na sua vida que alguém lhe chamou, de que você nasceu até hoje, você está aqui. Toda vez que você foi chamado, você atendeu o chamado? Toda vez que alguém chamou, teu pai chamava tu, tua mãe chamava tu, toda vez, pastor, não teve uma vez que manhã me chamou, que eu não dei uma de doido, fingi que não escutei. Toda vez eu atendi. Porque chamada atende quem quiser. Você está aqui? Sabe por que a palavra diz assim, é predestinou? Ele não diz destinou, ele diz predestinou. Por que o pré? Porque está condicionado ao seu querer. Já está predestinado. Mas o que vai tornar aquele predestino um destino certo é a sua decisão. Todos nós estamos todo ser humano está predestinado à salvação. Todo ser humano está predestinado à graça, à glória. Todo. Predestino. É um destino pré. Ele só é se você decidir. Por isso que existe também chamou. Olha, eu predestinei, coloquei aqui à sua disposição, mas não fiz só isso. Eu ainda chamei você para vir. Ele não só colocou, ele está chamando ainda. Deus não só nos apresenta, quando nos convida. Você está aqui? Então ele nos convocou, também justificou. Ou seja, pastor, eu fui convocado para a seleção brasileira de futebol. Imagine se fosse assim. Olha, tinha lá o meu destino certo, já tinha lá meu lugar no time. Ele me predestinou, e não só predestinou, como me convocou. Fez igual lá com Neymar, né? Chamou meu nome, me chamou. Mas aí, quando eu fui ver, eu não estava bem na fita. Não tinha justificativa para eu ir, porque eu não sou um bom jogador, olha, pastor. Já pensou? Aí a Bíblia diz, não tem problema não, ele te justificou. Não é você que se justifica, é ele quem te justifica. Pastor, é porque eu não tenho as condições necessárias para ser um verdadeiro cristão. Eu não sou justo o suficiente para ser bom. É justamente aí onde entra a justificação. Você não é, por isso ele te justifica. Aí ele diz, aos que chamou também, justificou. Nele, nós somos justificados. Ou seja, agora entrei na condição. Aí ele diz, e aos que justificou, glorificou. O que é a glória? É o auge. Ele diz, os que ele justificou, chamou, colocou no time, ele garanta a vitória. Imagine você entrar numa seleção que já vai para o jogo, certo? Certo, meu irmão. Pastor, eu sou um crente ruim e retado. Quando você entende o que Jesus te faz, quando Ele te justifica, deixa eu dizer, a graça e a glória toma conta de você, que não é mais você. Aí um time de um monte de perna de pau vira um monte de Pelé. Todo mundo Pelé, olha. Mais fraquinho é Garrincha. Eu assistindo menino, eu maratonei, olha. Fui dormir 3 horas da manhã ontem assistindo aquele negócio. Na Netflix lá,
lançou lá a Copa de 70. A saga de 70. Você está aqui? Mas, queridos, e assim, ó, eu fico assistindo esses negócios e Deus vai falando comigo. Dizendo, é desse jeito. Digo, Senhor, que negócio é esse? Tem uma hora lá que o técnico disse assim, se vocês quiserem, vai para o vestiário, pegue suas coisas e pode ir embora. Foi. Aí quando tu olha para a Bíblia, aí Jesus olha assim e diz assim, ó, se vocês não negar tudo que vocês têm, vocês não podem ser meu discípulo. Não é assim que Jesus faz? Ele diz, ó, a condição, não é você que coloca a condição está colocada. Já existe uma condição, não é você. Nós vivemos dias, querido, que cada crente quer dizer como é que se deve ser crente. Cada cristão quer criar um modelo para si de cristianismo. Não é porque fulano de tal é um crente assim, cicrano é um crente assado. Oxi, existe isso, é? Imagina a seleção brasileira. Não, o lateral, na verdade, ele joga tênis. O atacante, na verdade, ele joga vôlei. Porque ele achou mais interessante na hora que a bola entra na área, ele dá com a mão. Não, irmão, já está determinado. Só pode chutar com o pé. Por isso que ele diz, vá, ensine eles a obedecer. Não é do jeito que eles querem. Deixa eu dizer para você, irmão. Ser cristão é viver uma vida diferente daquela que você quer. É viver uma vida nos padrões que Cristo quer, que Ele determinou. Você está aqui? Não, pastor, mas minha mãe, meu pai, foi tua mãe, teu pai, teu filho. Quem morreu por tu na cruz? Foi eles? Não foi. Então nada pode justificar o seu esfriamento, a sua não continuidade na presença de Deus. Aleluia. Deus, irmãos, Ele não unge funções, Ele unge pessoas. O Deus que chama, Ele capacita você. A Bíblia vai dizer em Isaías 10, verso de número 27. Coloca aí no 26. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian, na rocha de Horebe. E ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. 27. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Olha só, lá no passado, irmãos. Lá no passado. Em outra versão diz, o jugo será quebrado por causa da unção. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, o jugo do seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. Essa versão aí, na verdade, essa palavra gordo é por causa da unção, por causa do poder. Você está aqui? Então deixa eu te dizer, o poder faz com que todo o peso que você carrega, que todo o empecilho que te impede de viver o verdadeiro cristianismo, ele seja tirado. Quando Deus ele te chama, ele te unge. Quando ele te unge, a unção, o que é a unção, pastor? É a capacidade de fazer aquilo que Deus te chamou. Imagine, hoje, vamos dizer que não tivesse seleção brasileira, e ninguém fosse jogador de futebol, não existisse um jogador de futebol no Brasil. E vai ter a Copa e nós estamos classificados, mas não tem um jogador, um exemplo. Aí o técnico chega aqui e diz: quem aqui não sabe jogar bola? Levanta a mão. Não sabe nem para onde vai. Ixi, os outros acham que sabe. Devia estar na seleção, né? Quem aqui sabe que não sabe? Pronto. Aí imagina, ó. Como é o nome da irmã? Jeane, ó. Atacantes. Jeane. A Jeane, misericórdia.
Eu não sei nem chutar. Só que imagine, essa convocação, ela traz junto com ela, quando você é convocado, automaticamente você é ungido. E a unção te condiciona a fazer aquilo que você é chamado para fazer. Rapaz, é diferente do natural. Quando você é chamado por Deus para algo, aí as pessoas ficam assim, pastor, como é que pode? O senhor a gente vê o senhor fazendo isso, a gente vê vocês fazendo assim, e a coisa acontecendo, é o quê? Eu não tenho o que falar, eu digo, não, é o quê então, pastor? Eu digo, é a unção, irmão. A unção, pastor. E por que tem gente que bota para fazer e não acontece? Aí eu digo, é por causa da unção. Por causa da unção. É, meu filho, é porque uns são e outros não são. Tem gente, irmão, que é convocado para o ataque e fica no meio de campo. Aí diz, não sei por quê. Estou aqui fazendo tudo que é para ser feito e a coisa não acontece. Porque tu não foi ungido para o meio de campo. É gente que foi chamado para os socorros querendo púlpito. Porque acha bonito. Irmão, é melhor você estar onde Deus te chamou e te deu unção para estar, do que estar num lugar que tu acha que deveria estar. Eu ouvi uma frase e eu guardo comigo. O maior fracasso que tem é ser um sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. As pessoas mais infelizes do mundo, irmão, são pessoas bem-sucedidas. Pode prestar atenção. Quem mais sofre de depressão e ansiedade? Pessoas bem-sucedidas. Pessoas ricas. Eu digo a você porque a gente tem um pouquinho de contato com pessoas que tem padrão médio alto. E as pessoas que mais a gente tem esse tipo de problema, que estão sofrendo depressão, estão sofrendo ansiedade, estão desgostosas da vida, são pessoas que são um sucesso em tudo. Só não são um sucesso naquilo que Deus chamou para fazer. Porque abortou o chamado. Para poder juntar tesouros onde a traça corrói. Para poder fazer as coisas que os outros vão aplaudir. Para poder provar para alguém que é bom. Que é suficiente. Aleluia. Como é que fulano suporta essa pressão? Pastor, às vezes eu fico olhando para aquela mulher, como a gente citou, e tantas pessoas. Como é que uma pessoa dessa perde o marido da forma que foi, pastor? E a mulher está de pé, a mulher está pregando. A mulher no velório foi fortificar a fé dos outros. Como é que ela consegue? A unção. Não é ela. E geralmente quem age na unção tem total consciência disso. E fala, não é eu, é Deus em mim. Porque ela fala, ela diz, rapaz, eu não sei. O povo fica perguntando, como é que tu está aguentando? Eu digo, eu não sei. Ele me faz aguentar. Quando nós estamos agindo debaixo de uma unção, irmão, debaixo da capacidade do chamado que Deus nos deu, é incompreensível, não tem explicação. Você bota 10 pessoas para fazer uma coisa, e ela não consegue fazer o que uma faz só. Por quê? Porque aquela uma foi chamada, as outras não. Agora deixa eu dizer, no time da fé, todo mundo tem uma posição. Se a coisa não está fluindo, se para você está desgastando, se para você está cansado, provavelmente ou você não aprendeu a obedecer, ou você está até em obediência no lugar errado. Sabia que a gente pode estar obedecendo no lugar errado? Sabia que você pode obedecer? Mas como eu posso obedecer no lugar errado? Pode. Pode. Existem muitas coisas para fazer. E a gente não pode fazer tudo. E Deus tem uma sequência nisso. Já viu um menino que você diz assim, ó, primeiro varre, depois tu passa pano. Ó, a menina rindo ali, porque a mãe manda, né? Fazer, né? Ó, a área aqui hoje é sua. Primeiro tu, lá em casa nós faz isso. Primeiro tu varre, apanha o lixo, depois tu passa pano. Aí eles, teoricamente, obedeceram. Eles passaram o pano e varreram. Só que na sequência errada.
ou então varrer o lugar errado. Eu mandei varrer a área, varreu a sala. Aí quem é dona de casa sabe, antes de limpar dentro, tem que limpar, porque senão o de fora suja. Mas mãe, eu vi que a sala era mais bonita. Eu quis limpar dentro da sala. Mas Deus mandou tu limpar dentro da sala ou na área? Tu não tem que fazer o que tu acha que é bonito e interessante. Tu tem que saber obedecer. Aprender a obedecer. E a obediência, irmão, ela mantém você, não são. Ela mantém você na capacidade daquilo que Deus te chamou para fazer. Então não existe justificativa para você abrir mão daquilo que Deus chamou você para fazer. Primeira Coríntios 12, 18. A Bíblia diz: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. De quem é a vontade? Dele. Ele dispôs cada um de acordo com a sua capacidade. Não. Tipo, na seleção eles botam em cada área os mais capazes para aquela área, né? Os caras que correm mais, botam na lateral. Os caras que chutam melhor pro gol, botam no ataque. Os caras mais inteligentes, botam no meio de campo. Não é assim? No céu, na seleção da fé, é totalmente diferente. Não é pela capacidade. É do jeito que ele quer. Mas, pastor, como é que a pessoa tem um bom atacante e ele, em vez de botar o atacante no ataque, ele bota o cara que é bom na zaga no ataque? Aí ele diz, é para confundir os que são. Eu acho muito massa. Ele pega os que não são, coloca onde os que pensam que são deveriam estar, só para confundir os que são. Eu sou bom, era eu que deveria estar ali. Fulano de tal é ruim, tá. É para tu aprender que tu deveria bem estar ali mesmo. Mas tu só não tá, porque tu acha que tu é bom por causa de tu mesmo. Aí tu vai aprender vendo quem não é bom. Porque um bom pode fazer? Pode, sabendo que não é a bondade dele que faz. Mas é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você. Pastor, como é que eu posso suportar essa dor, essa dificuldade? Você não pode. Você não consegue. O problema está aí, as pessoas estão tentando suportar, estão tentando vencer. Enquanto Jesus diz, em mim vocês já são vencedores. Em mim vocês podem todas as coisas. Nós lemos na Bíblia, Deus pode todas as coisas, Jesus pode todas as coisas, mas a Bíblia diz, aquele que crê pode todas as coisas. Jesus diz, olha, está vendo aquele monte, se você disser no seu coração, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar naquilo que você está dizendo, tudo o que você disser vai acontecer. Tudo o que você disser, não é tudo que Deus disser, não é tudo que Jesus disser. Se você disser, ele disse, se você pedir em meu nome, não duvidando, eu farei. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Mas a gente entra, imagina, irmão, depois de uma ministração dessa, o técnico falando, dizendo, ó, não se preocupe não, eu vou chamar você para uma posição. E na hora que eu botar lá para fazer aquela função, simplesmente faça. Aí você é chamado. Bora? Bora. Bora, Dalila, tu vai pregar agora, viu? Olha, vai não? Vou não. Oxente, não entendeu? Entendeu? O técnico explicou. Você pode não saber dar um chute. Na hora que eu lhe botar, você lá, a capacidade vem junto. Porque o que chama, capacita. A unção vem com o chamado.
Você está aqui, não é o chamado que vem por causa da unção, não. O chamado vem primeiro. Aos que chamou, capacitou. Mas tem gente que quer o chamado pela capacidade. Neymar, menino, quando começou essa Copa chegar perto, bichinho se esforçou, viu? Até eu estava torcendo para ele ir. Na hora da convocação eu digo, não, bichinho merece. É a última. Se esforçou, jogou, o menino corria parecendo um doido no campo, querendo mostrar serviço. Porque ele foi convocado pela capacidade. Mas na seleção da fé, irmão, Deus não chama pela capacidade. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está externo. Deus vê o que está por dentro. Deus vê o coração. Deus vê a sua alma. Deus vê a verdade por trás daquilo que as pessoas veem natural e externo. Você está aqui? Fique de pé. Aleluia. Vamos orar um pouco. Primeira Coríntios 9, 25. Para mim cumprir aquilo que eu lhe disse, que a Bíblia ela compara a questão dos jogos. Ah, eu não gosto de jogo, o jogo é do diabo. Está aí. Está falando de jogo aqui. Ele diz, olha, todos os que competem nos jogos. 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, um prêmio que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Segura aí. Ele está dizendo, quem joga, quem participa desses torneios, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Eles agora estão lá, já nos Estados Unidos, no que eles chamam de concentração. Eles estão na concentração. Aí eles têm os dias de treino e na concentração. Aí o técnico ele faz o seguinte, ele quer colocar, porque concentração? Ele está lá com o jogador e ele quer que ele se concentre 100% na Copa do Mundo, 100% em trazer o resultado. E eles estão concentrados nisso. Todo dia eles só falam disso. Eles acordam, dormem só falando disso. Você está aqui? Aí sabe o que é que a Bíblia fala? Que nós também deveríamos fazer o mesmo. Porque se eles estão fazendo isso por uma seleção para ganhar um prêmio perecível que vai se acabar, quanto mais nós que vamos fazer por algo eterno, que estamos fazendo por algo eterno. Ele está dizendo, se eles se submetem, se submetam também. Se eles estão treinando, treinem também. Pastor, é porque é muito rigoroso. É para ser mais. É porque vocês não aguentam. É porque qualquer apertinho, vou sair dessa igreja. Irmãos, time que não é rigoroso no treinamento, perde fácil. Time que não estica a capacidade daqueles que estão engajados nele, não aguenta, não suporta. Porque o treinamento tem que ser rigoroso. Porque o que vier na vera não vai fazer aquele time perder. E ele diz, nós fazemos para ganhar. Diga ganhar. Diga, nós fazemos para ganhar. Quem faz para ganhar? Diga nós. Nós faz para ganhar. Nós vamos fazer esse movimento aí fora, é para ganhar. Não, é porque assim, pastor, não tem um tempo. Quem já viu o cabo ser convocado e não dá as caras na concentração? Nós faz é para ganhar. Quem? Eu, o pastor, está ali escrito assim, ó. Mas o pastor faz para ganhar. É, Wilson, é o pastor. Mas é a responsabilidade do pastor, Wilson. Só quem vai para o céu também é o pastor. Só quem vai ganhar também é o pastor. É nós, irmão. Quem ganha é nós. Então, você imagina
Quem é que já ganhou a salvação? Eu já. Mas aqui ele não está falando da salvação, ele está falando de um prêmio a mais. Irmão, se a salvação é bom, imagina os adicionais. Eu quero. E ele está dizendo que esse prêmio a mais, ele está condicionado a um treinamento rigoroso, a um processo de submeter-se. Ele diz, olha, todos que competem se submetem, mas nós também se submetemos. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o que ele está dizendo, irmão. Não estou só lendo o que está escrito. Mas não. O chamado, ele te coloca no elenco. Mas o treinamento te coloca em campo. Como assim, pastor? O chamado te convoca. Mas a capacidade de você cumprir aquilo que você foi convocado a cumprir está condicionada a você se submeter ao treinamento. Você está aqui? O que vai determinar qual é a seleção titular lá, jogador? Treinamento, não é não? O técnico vai ficar observando quem é que está correndo. Ele monitora tudo. Tem 2 lateral. Esse corre mais, esse cruza melhor, esse bota. Esse está treinando. Cara acorda, todo mundo acorda. Está acordando na hora certa, ó. Chega na hora certa. Aí, na igreja é assim, pastor? É lógico. Tem espírito de liderança, tem chamado de liderança, tem chamado para servir. Não chega um culto no horário, passa o culto todinho conversando. Não vai para um GC. Qual é o técnico que vai botar um cara desse no time titular? Só se for numa seleção de babão, irmão. E babão não entra no céu. Você está aqui? Nós precisamos ter essa consciência. Amém? Então eu queria orar com você, convidando você mesmo. A você sair dessa noite, sair dessa mensagem hoje, com uma consciência, irmão. Uma consciência que você não está defendendo uma igreja. Que você não está jogando e se submetendo a um processo religioso, mas um chamado divino. Que a igreja, essa base, vamos dizer assim, de concentração. Não é a igreja que salva, mas a igreja é onde os salvos se reúnem. Onde o time se reúne para treinar, onde a gente recebe as instruções. Não adianta querer só entrar em campo e fazer de todo jeito. Você está aqui? É por isso que eles estão lá em uma concentração agora. E orar, irmão, é a concentração dos santos. Orar é a concentração do time celestial. A Bíblia diz, vigiai e... Vigiai, ele diz, fica esperto. Fica ligado. Fique em oração. E ore. Buscando a instrução do técnico. Buscando o que ele quer que façamos. Para a gente não andar, não sair correndo no campo, como se quem não tem direção. Todo mundo andando sem destino. Mas o que é uma concentração? O que é que um técnico faz? Ele monta o time. O que uma igreja faz? Dentro de uma cidade. Sabe, irmão, sabe por que muitas vezes sua casa está bagunçada? Porque você está jogando na posição errada. Sabe por que seu casamento não prospera? Porque você está na função errada. É posicionamento. E quem dá o posicionamento? O técnico. E o técnico colocou pessoas, irmãos, líderes espirituais, para nos direcionar de acordo com a sua vontade. Nós precisamos aprender a obedecer, a se submeter às instruções. Senão não adianta, quinta, domingo, culto, não adianta não, irmão. Dá em nada. Ouvir e não praticar. Ele diz, eu comparo uma pessoa dessa a quem escuta as minhas palavras e não pratica, a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vier o desafio, vai cair. Mas quem escuta
Eu tenho dito isso, irmão. Sabe qual é a igreja? Qual é a palavra que a igreja está precisando? A palavra praticada. A igreja não está precisando mais de mensagem profunda, não. Mensagens profundas. Eu poderia aqui hoje estar pregando aqui, a gente, e bora procurar aqui, vamos chamar um som. Mas que adianta, irmão, a gente preparar um ambiente de unção para a gente correr, para a gente cair e você levantar do mesmo jeito. Sair daqui e ser a mesma pessoa lá fora. Não, você precisa sair daqui entendendo. Eu vou para o meu comércio, eu vou me posicionar como quem joga no time da fé. Eu estou no time de Deus, eu estou no time da fé. Aqui a coisa é diferente. Se o comércio do lado eles trabalham assim, se o outro ali trabalha assado, eu trabalho na fé. Eu creio, eu declaro, eu sirvo ao Senhor nesse lugar e aqui a coisa prospera. E vão dizer, como assim? Se tudo aqui está dando errado, esse está dando certo. Aí a pessoa responde, é por causa da unção. Uns são e outros não são. Não faz o que você não é chamado para fazer. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, querido. Aleluia, Pai. Graças nós te damos, Senhor. Pela tua vontade. Pelo teu chamado individual a cada um de nós, Senhor. Aquele que chama, capacita. O Senhor, Pai, nos deu toda a capacidade, Senhor, que precisamos para cumprir a tua vontade nessa terra. E é dentro dessa tua vontade, Senhor, que nós queremos jogar, queremos competir, queremos, Senhor, nos preparar, na verdade, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. A tua palavra diz, Senhor, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E, Pai, nós estamos aqui, Pai, nós te amamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te servimos e nós queremos aprender a cada dia, Senhor, a te buscar de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei,
É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, e nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas irão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, ó querido Senhor. Se existe alguém aqui nesse lugar, querido, que nunca entregou a vida a Jesus ou está afastado e deseja tomar essa decisão, você só precisa levantar a sua mão e eu vou orar por você. Se tem alguém que nunca confessou Jesus como seu único e salvador, a oportunidade que você tem é essa. Amém. Todos salvos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Que palavra poderosa, né? Sem comentários. Vamos praticar, né? Aleluia. Nesse momento nós vamos dizimar e ofertar com alegria. E a palavra de Deus lá em Mateus fala, né? Mateus 25, 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então Deus está dizendo, né? Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Talvez você diga assim, mas a minha oferta, o meu dízimo é tão pouco. Mas Deus está dizendo, seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Parece ser pouco para você, mas para Deus é muito, né? Quando a gente obedece, Deus ama. Quando a gente dá com alegria, quando a gente se submete, né? Como o pastor falou, eu acho que falta muito isso de obediência no meio do povo de Deus, né? Obedecer aquilo que Deus está dizendo, né? Dizimar e ofertar é um princípio e nós não podemos deixar de fazer isso. Amém? Então seja fiel no pouco. Não tenha vergonha de trazer o pouco, que pode parecer pouco para você, mas seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado, Pai, por cada dizimista e ofertante dessa casa, Pai. Eu declaro, Pai, eles prosperando, Pai. Obrigado, Pai, porque aqui está um povo obediente, Senhor. Obrigado pela semente deles, Pai, prosperando, Pai, eles crescendo na Tua graça e no Teu favor, Pai. Obrigado, Pai, por uma colheita sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Venha com alegria. Oh! De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando.
Amados, dia 20 e 21 nós vamos ter a nossa festa do fruto. Vai ser uma festa maravilhosa, cria expectativa. Eu já estou com muita expectativa. Eu já posso ver as pessoas passando aí nessa avenida e dizendo assim, meu Deus, o que é aquilo que está acontecendo? Que avivamento é aquele? Vamos lá, para a gente ver. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas nesse dia. Vai ser lindo, convide pessoas, viu? Chame seus parentes, seus amigos, vizinho e venha para esse lugar. Vai ser maravilhoso. Só lembrando, Imara, que amanhã a gente vai estar aqui, né? Sim, toda sexta-feira a gente vai estar aqui se reunindo. Você está convocado para essa missão. Seleção. Então, pode vir, viu? Faça parte desse time, nos ajude. E nós vamos ganhar. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E essa festa vai ser um marco na nossa igreja. Amém. Então não deixe de vir, não deixe de participar. Pegue junto conosco, vai ser maravilhoso. Amém? Amém. Aleluia. Os nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 20 horas. Chame pessoa para ouvir essa palavra maravilhosa, que eu tenho certeza que elas vão ser transformadas. Amém? Todos os domingos, pela manhã, nossa escola bíblica dominical, amados. Venha aprender mais de Cristo, de Jesus. Venha aprender para ser mais parecido com Ele. Amém? E às 10 horas, nossa escola bíblica dominical. E à noite, um culto de celebração poderoso às 19 horas. Amém? Amém. Chame seus vizinhos, parentes. Vamos encher essa igreja, amados. Tem muita gente aí precisando ouvir de Cristo, ser salvo. Convide pessoas, faça a sua parte. E deixe que o Espírito Santo faz a dele. Amém? Aleluia. Ao final do culto, os pastores vão estar aqui. Se você precisar de um conselho, de uma oração, eles estão aqui para te servir. Amém? Você pode ficar de pé. Nós já estamos encerrando o nosso culto. E vou orar por você. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Pai, muito obrigado, porque o Senhor fala e acontece. O Senhor não mente nem se arrepende, Pai. Obrigada pelos meus irmãos, Pai. Eu tenho certeza que eles vão sair daqui, Pai, melhores ainda do que o que chegaram, Pai. Muito obrigada por essa palavra de alinhamento, Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós vamos praticar essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai. Leva os meus irmãos, Pai, em paz e em segurança. E que eles tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. O verbo comer, gente. Tem lanche lá. Pastel. Lá, cadê os viu? pastel? Bota aí. Para ter um momento de comunhão. Recheado todinho. Amém. Pastel, uma delícia. Aleluia.